Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja reinando no coração de cada um de vocês, no lar de vocês e também na família. Hoje nós vamos dar continuidade aí no livro de João, no capítulo 13. O Senhor tem falado poderosamente conosco e vai continuar falando, porque o nosso Deus é fiel. Hoje nós vamos aprender muita coisa sobre o apóstolo Pedro, que vai nos deixar lições para nós aqui, tá bom? Mas antes de nós começar, nós vamos orar para que Deus possa estar abençoando. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos a oportunidade, Deus amado, de aprender com as tuas escrituras nesta noite. Que o teu Espírito Santo tome toda a direção da nossa vida nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito tome conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, Pai amado, que possamos absorver nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Coloco diante de ti a vida dos teus filhos e filhas neste momento. Peço ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor esteja guardando a vida deles, livrando eles dessa enfermidade que tem assolado a nação, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando a igreja do Senhor em toda a terra desse mal. Continuamos a clamar pelas cidades de Lavras, pelo estado de Minas, pelo Brasil e também pelas outras nações. Pai, que a misericórdia do Senhor esteja alcançando essas vidas, ó Pai amado, teus filhos e filhas, que aqueles que têm depositado no Senhor a confiança e a segurança, Pai amado, que eles possam ser protegidos através da fé, pelo poder do nome de Jesus. Coloco diante de ti também a vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa, que o Senhor possa continuar abençoando, como todo dia eu tenho pedido ao Senhor, ó Pai, batido a porta dos céus, que o Senhor possa operar o milagre da multiplicação, como o Senhor operou ali na multiplicação dos pães e peixes, que o Senhor possa multiplicar, ó Pai, faz sobrar na vida deles, como o Senhor fez sobrar ali aqueles 12 cestos de peixe e pães, que o Senhor possa também fazer sobrar na vida da casa de cada um deles, para que também não haja desperdício, como o Senhor ensinou ali os discípulos. É um momento, ó Pai amado, para que a tua igreja prove desse milagre, Pai querido, que ela tenha experiência nesse milagre, que o Senhor é aquele que faz sobrar, que o Senhor é aquele que multiplica, Pai. Eu já creio, eu já te agradeço, porque eu acredito, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estará agindo na vida da igreja, que o Senhor vai estar abençoando cada lar pelo poder do nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13, e nós vamos continuar aqui, amém? Aqui, primeiramente, nós temos que entender que essa passagem aqui, esses versículos aqui no qual nós vamos aprender hoje, nós vamos ficar só do 36 até o 38, ele está nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos relatam essa passagem, mas de formas diferentes, focos diferentes, no qual nós vamos estar resumindo aqui, nós vamos estar fazendo essa comparação entre os 4 aqui, para nós podermos absorver tudo aquilo que o Senhor deixou aqui para nós. Em cada detalhe, o Senhor tem uma lição para nós, e é isso que é estudar. Estudar é a gente estar fazendo essa comparação entre todos eles aqui, tá bom? Então vamos lá. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirá. Então, essa pergunta aqui é feita por Pedro, né? Pedro faz essa pergunta aqui, perguntando para Jesus para onde ele estava indo, né? Então, entre os 12 discípulos aqui, mais uma vez nós estamos vendo aí, né, a personalidade de Pedro ser mais impulsivo, de estar sempre perguntando as coisas. Então ele vai e faz essa pergunta para Jesus aqui, perguntando para onde que Jesus ia, porque na realidade Pedro ainda não tinha absorvido, ele ainda não tinha entendido o que Cristo estava dizendo e repetindo a respeito da cruz, da sua morte de cruz. E Jesus então responde para Pedro: Pedro, para onde eu estou indo agora, você não vai poder ir, mas vai chegar a sua hora que você também vai. Então aqui Jesus estava liberando sobre a vida de Pedro uma profecia que está aqui nesse mesmo livro, no capítulo 21, 18. João 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso
para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Só ter aqui. Então, Jesus estava dizendo para Pedro lá, Pedro, olha, quando você é novo, você faz o que quer, você veste o que quer, vai para onde quer. Mas quando você chegar a ficar idoso, não vai ser isso. Você vai ter que vestir o que as pessoas querem que você vista e ir aonde elas vão te levar. Então ele estava dizendo para Pedro que ele iria sofrer uma morte, ele seria levado a uma morte que iria glorificar o Senhor. Existe, né, de acordo com as tradições antigas aí, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tem muito, né, relato sobre isso, que Pedro foi crucificado assim. Então Jesus estava profetizando para Pedro aqui o tipo de morte que ele iria sofrer. Então só João, entre todos os evangelhos aqui, só João relata essa pergunta de Pedro. Os outros não vai pular isso aí e vai para outro ponto, tá? Vamos lá então, versículo 37 e o 38. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Ele então não tinha entendido ainda aquela profecia. Por ti darei a minha própria vida. Ele falou, não, aonde que o senhor for, se o senhor tiver que sofrer agora, pode confiar que por ti eu entrego a minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então Jesus aqui vai mostrar para Pedro que Pedro podia até estar sendo sincero, porque ele amava Jesus. Mas Jesus vai fazer cair por terra. Pedro, você pode até estar sendo sincero em me amar, mas o que você está falando que vai fazer, você não vai, porque você vai ser um covarde. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então aqui nós vemos que Jesus repreende Pedro. Na realidade, o que está acontecendo aqui? Pedro é uma lição para nós aqui. Já de cara a gente já vai aprendendo com Pedro aqui. Pedro não se conhecia. Pedro não conhecia quem ele era. Pedro não conhecia as suas próprias fraquezas. Tá? Jesus fala assim, ó, você vai me seguir depois. Pedro continua insistindo. Continua insistindo. Não, depois não, Senhor. Eu quero te seguir agora. Jesus vira para Pedro, Pedro, você vai me negar? Não vou negar não, eu quero ir com o Senhor. Então, Pedro não conhecia o seu interior, mas Jesus já conhecia. Jesus sabia que Pedro era covarde, Jesus sabia das fraquezas de Pedro. E Jesus aqui, de certa forma, já está tentando mostrar para Pedro quem ele era, né? Que ele iria negar. Então, vamos fechar aqui, porque aqui tem pouca coisa para nós aqui, não tem muito detalhes. Vamos agora lá para Mateus 26. Mateus 26, 31. Versículo 31, e lá em Marcos, também vai, o versículo 37 lá em Marcos, vai falar a mesma coisa. Lucas já não fala isso. Lucas também não vai falar isso aqui. João não falou, Lucas não fala, só fala Mateus e Marcos. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Jesus, Mateus e Marcos aqui, relata isso, né? O que está acontecendo aqui? Jesus está falando assim, essa noite vocês vão tropeçar, todos vocês, e vai cair. Isso significava o quê? Jesus está falando, todos vocês vão me abandonar. Não vai ter um que não vai ficar comigo. Para cumprir uma profecia no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz lá, que Deus iria ferir o pastor e as suas ovelhas seriam dispersas. Então está falando que o próprio Deus, era uma profecia, né? 520 anos antes de Cristo vir, Zacarias profetizou isso, que o próprio Deus iria ferir o pastor. Esse pastor era Cristo. E todas as ovelhas iriam se dispersar. Então, Jesus está falando, está cumprindo agora o que foi profetizado 500 anos. Essa noite vai se cumprir o que foi profetizado há 500 anos a meu respeito. É o versículo 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Mateus e Marcos aqui também está trilhando o mesmo caminho aqui. Uma profecia também, Jesus já explicando para eles, ó, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar, vou para Galiléia e vou esperar vocês lá. Isso vai se cumprir.
Tá? Então Jesus já estava indicando aqui o que ia acontecer depois da ressurreição, já tranquilizando o coração dos discípulos, que ele iria ressuscitar e iria até marcar com eles lá o lugar aonde ele iria esperá-los. 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, não, para mim não. Todos aí podem ser tropeço, mas eu não. Então o que a gente vê aqui? Essa atitude orgulhosa de Pedro faz ele querer se exaltar sobre os 11. Ele vira e fala assim: eu sou mais forte, eu sou mais santo, eu sou mais cheio de fé. Porque para os outros pode até que seja escândalo, mas para mim não. Eu não vou tropeçar, eu não vou cair. Então esse orgulho e essa falta de conhecimento de quem ele era, porque Pedro não sabia quem ele era. Jesus já. Você vai ser covarde, você vai me negar. Mas ele não sabia quem ele era. Ele não fazia essa autoanálise para saber quem ele era. Ou então ela estava meio que camuflada lá. Então, essa falta de conhecimento de quem ele é faz ele resistir o que Jesus estava falando e o que o Antigo Testamento falou. Havia uma profecia de 500 anos. O pastor vai ser ferido e todas as ovelhas vão se dispersar. Jesus vira e fala assim: está cumprindo essa noite o que está escrito lá. Eu vou ser ferido e todos vocês vão se dispersar. Pedro orgulhoso, não. Essa profecia está errada. Nessa profecia não estava contando com a minha pessoa, porque eu não vou te negar. Então ele se voltou contra a profecia de Zacarias, que Deus falou, para ele Deus tinha se enganado. Ele se voltou contra o profeta também não entendeu direito, e se voltou até contra Jesus, porque Jesus falou que ia acontecer, e ele está dizendo: não vai acontecer, não vai ser dessa forma. Então, nós temos como lição aqui, tomar cuidado, para que esse orgulho não nos faça achar ser melhor do que os nossos irmãos, achar ser mais santo do que os nossos irmãos, e se voltar contra as coisas que Deus fala, que verdadeiramente nós somos. Porque muitas vezes nos cultos Deus fala para nós: aqui sua fraqueza aí é mentira. Não, eu não sou mentiroso. Cuidado que se você não tomar cuidado e não vigiar, você vai tropeçar. Não, eu não tropeço não, eu estou aqui na igreja todo dia. Cuidado. Então aqui existe uma lição para nós ser mais atentos no que Deus está falando. Ouvir mais rapidamente e falar, né? Ser mais tardio, não falar que Pedro não está prestando atenção no que Jesus está falando, e está falando rapidamente, tá? Outro ponto que nós precisamos entender aqui: e se fosse comigo? Precisa ser sempre uma pergunta para nós. Então, Pedro está aqui se exaltando. Não, todo mundo vai cair, mas eu não caio não. Vou ver todos tropeçar, mas eu não tropeço. A gente tem que tomar cuidado aqui. Na hora que a gente vê uma pessoa caindo, um irmão tropeçando, logo, não, eu não faço, imagina, eu não caio aí. Não, opa, e se fosse comigo? E se eu caísse aqui? Amanhã pode ser eu. E não fazer como Pedro fez. Quando você vê alguém caído, quando você vê alguém tropeçando, a nossa atitude tem que ser: epa, amanhã pode ser eu. Deixa eu vigiar, deixa eu tomar cuidado, deixa eu orar por ele. Porque amanhã pode ser eu estar no lugar que ele está hoje. Isso é uma lição para nós aqui, já de cara com o apóstolo Pedro, que coisa que ele não fez. Em Lucas 18, vamos lá. Lucas 18, versículo 9. Essa atitude de olhar o pecado do outro e dizer: eu não faço isso, comigo nunca aconteceria. Não, eu sou bom o suficiente para vigiar. Era uma atitude dos fariseus, que Jesus virava e mexia, Jesus estava combatendo essas atitudes desses fariseus. Lucas 18, 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem injusto, e desprezavam outras pessoas. O que é isso aqui? É o que Pedro está fazendo. São pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Pedro está fazendo isso. Pedro está dizendo: eu sou melhor do que os outros, porque eu não vou te negar.
eu não vou te deixar. Os outros não, eu não. Está confiando nele, está confiando na sua força, mas na realidade ele era fraco e covarde por dentro, e Jesus já sabia. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui nós temos um exemplo de oração, né? Esse fariseu que sobe ao templo para orar e diz, a oração dele é agradecer a Deus por ele não ser desonesto, por ele não ser pecador e adúltero, roubador e adúltero, como aquele publicano. Ele vai lá agradecer a Deus os pecados que ele não praticava, mas ele se esquece de pedir perdão e ajuda a Deus pelos pecados que ele praticava. A oração dele era só lembrar o que ele não fazia e lembrar a Deus o que o outro fazia. Olha aí, muitas vezes nós gastamos tanto tempo em lembrar a Deus o pecado do outro que deveríamos estar gastando tempo diante de Deus para lembrar a Deus os nossos. Lembrar dos nossos pecados diante de Deus e não do pecado diante do irmão. Isso é perda de tempo. Eu chegar diante de Deus e ficar lembrando a Deus o pecado do outro. Eu só estou trilhando o caminho certo se eu chego diante de Deus para lembrar o pecado do meu irmão em forma de intercessão. E falar: Deus, cuida da minha vida, se amanhã eu posso fazer a mesma coisa. Tem misericórdia de mim, se amanhã eu posso ser fraco como ele foi. Senhor, ajuda ele, liberta ele. Santifica ele, estende as mãos para ele, liberta ele. Aí sim. Agora, que a minha oração seja preocupada com os meus pecados e não em julgar o pecado do outro. Então, fique claro aqui para nós. Oração diante de Deus é para me lembrar e pedir ajuda para o meu pecado e pedir ajuda para o pecado do irmão e não ficar me vangloriando diante de Deus que eu sou melhor do que o meu irmão. Isso não vai dar fruto nenhum aqui, tá? Então, essa lição serve para nós aqui. A parte principal da oração para nós precisa ser a humildade e o reconhecimento de pecado. É o que o publicano fez. Ele foi humilde e reconheceu os seus pecados. Foi a principal parte da oração. Ou seja, a oração dele foi tudo isso. Ele reconhecendo os seus pecados e reconhecendo tanto que ele precisava de ajuda. Foi uma oração curta. Foi uma oração, vamos colocar assim, compacta, pequena, forte, direta. Sem muitas palavras bonitas e frases maravilhosas de impacto, nada disso. Ele foi simples, sincero. Houve na oração dele simplicidade, sinceridade. E foi direto em pedir perdão ao Senhor. Ele foi direto em confiar no Senhor. Coisa que o outro foi completamente contrário. Né? A prioridade da oração do publicano era pedir perdão. A prioridade da oração do fariseu era julgar o outro e se considerar melhor do que o outro. Então, qual tem sido a prioridade na sua oração? Humildade, reconhecimento de pecado e arrependimento? Glória a Deus, aleluia. Essa precisa ser a nossa oração. Porque o que falou lá? Falou que aqueles que se exaltam são humilhados. Aqueles que se humilham são exaltados. Esse publicano só volta justificado para casa porque o foco dele na oração, né, o mais importante para ele era receber o perdão do Senhor. Por isso ele desce justificado. Porque ele sabia que ele só conseguiria descer justificado para a casa dele através do favor de Deus, através do perdão de Deus, através da graça do Senhor, senão ele desceria pior do que ele subiu. Foi o que aconteceu com o publicano. Aquele publicano não adiantou nada ele ir lá no templo, ele perdeu o tempo de ir no templo para julgar o outro.
Ele perdeu tempo para chegar diante de Deus, se exaltando daquele jeito. Antes tivesse ficado quieto na casa dele. Foi só perda de tempo ele ter feito aquilo. Então, é só perda de tempo nossa se nós chegarmos na casa do Senhor com o coração cheio de julgamento e sem arrependimento. É perda de tempo, prefiro ficar em casa. Tá bom? 1 Timóteo 1,15 nos ensina assim. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oração do apóstolo Paulo. Eu sou o principal pecador. O meu pecado é maior do que todos os irmãos. Olha o que ele falava. Né? Isso precisa ser em nós. Isso precisa estar em nós. Nós chegarmos diante de Deus, nós chegarmos perto dos nossos irmãos e reconhecer: o meu pecado é pior do que todos que estão aqui. Eu sou mais pecador do que todos que estão aqui. Isso é o certo. Para uma igreja cristã, para uma igreja que quer trilhar o caminho de santificação. É cada um olhar para si e dizer: o meu pecado é o pior de todos aqui. E entre todos aqui, eu sou mais pecador. É o que Pedro devia ter feito, mas ele não fez. Ele chegou diante de Jesus e falou assim: eu sou o melhor de todos aqui, porque eu não vou te deixar sozinho. Mateus 26 agora. Vamos lá. Mateus 26. 41. Fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, realmente você me ama, mas a sua carne é fraca. Você é orgulhoso, Pedro. Você é soberbo, Pedro. Você se acha melhor do que os outros. Pode acontecer isso comigo e com você. Nós amarmos a Cristo sinceramente, mas nós temos a nossa carne fraca e achar que nós somos melhor do que os outros. Nós somos merecedores de alguma coisa que vem do céu. Eu e você não merecemos nada que vem do céu. Nós só merecemos algo que vem do céu por causa de Cristo. Eu só tenho o que eu tenho por causa de Cristo, porque Ele é bom, Ele é perfeito, não sou eu. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas na hora da nossa oração. Ele sabe as fraquezas que está aqui dentro. E Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a chegar diante do Senhor. Então, na hora que nós chegarmos na oração, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? É reconhecer o tanto que nós temos fraqueza. Minha fraqueza é mentira, minha fraqueza é a cobiça, minha fraqueza é julgar os outros, né? A minha fraqueza é a lascívia, minha fraqueza é a soberba. Senhor, me ajuda a orar agora, Espírito de Deus, porque olha o tanto de fraqueza que existe em mim. Eu nem tenho como chegar diante de Deus. Era assim que o Senhor quer de nós. Se Pedro tivesse tido essa atitude aqui, ele não teria acontecido com ele o que aconteceu. Mas vamos continuar aqui, tá? Vamos voltar lá em Mateus 26, 31, e agora onde nós estamos, né? Pertinho aqui. Mateus 26, 31. Existe fraqueza em nós? Existe. Que precisa ser ajustadas. Elas não podem ficar aqui para sempre, mas elas precisam ser ajustadas. Para mim ajustar essas fraquezas, a primeira coisa que precisa acontecer é eu reconhecê-las. Senhor, me ajuda a reconhecer a minha fraqueza. Eu não quero reconhecer a fraqueza do meu irmão. Eu quero reconhecer a minha. É a minha que eu preciso reconhecer e pedir ajuda no Senhor, para que o Senhor me ajude nela. Vamos lá, Mateus 26. 34 agora. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha aí. Está vendo? Como que Pedro não prestava atenção no que Jesus estava falando.
Jesus está falando com ele: Pedro, a sua fraqueza é essa, Pedro. Ó, você vai me negar. Você vai ser covarde, Pedro. Pedro tá: não, eu sou forte. Não, eu não te nego. Não, eu não vou te deixar. Em vez de ser humilde e reconhecer: Deus, então me perdoa, me ajuda. O Senhor está me mostrando a minha fraqueza, então me ajuda, Senhor, a sair dela. Fazer a oração que nem um publicano. Não, ele estava focado em ele ser forte. Ele achava que ele era mais forte do que os outros. E todos os discípulos então vai fazer o mesmo. Os discípulos então vai começar a falar também a mesma coisa. Olha aí. Com o pecado de orgulho de um, se nós não tomarmos cuidado, pode alcançar todos os outros. Mas os outros não fez aquilo de coração como Pedro estava fazendo, porque quem vai ser tratado aqui é Pedro e não é os outros. Então, os outros falaram aquilo de boca para fora, Jesus não levou em conta. Mas Pedro não. Jesus estava tratando sério com Pedro aqui. Então, essas passagens aqui, Mateus e Marcos, é a mesma coisa. Depois, se você for comparar lá, a diferença vai ser mínima aqui no sentido de quê? Que Mateus fala que Pedro iria negá-lo antes que o galo cantasse. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Marcos vai falar assim: antes que o galo cante 2 vezes, você, Pedro, me nega 3 vezes. Aqui, detalhes são coisas simples, no sentido assim. Vamos supor que o galo ia lá falar de có lá 3 vezes. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus está falando assim: Pedro, antes que o galo cante, termine o cântico dele 3 vezes, você já me negou 3. Antes que ele termine o canto dele, você já tem me negado. É o que eu falei no começo. Pedro negar Jesus ia ser em 3 etapas. Não ia ser tudo rápido, não. Em 3 etapas. Então, antes de chegar, na hora que chegasse na 3ª etapa, o galo já teria cantado. Tá? É isso aí. Vamos em Lucas agora para a gente ver os detalhes, né? De Lucas aqui. Lucas 22. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Então Jesus está dizendo para Pedro aqui agora: Pedro, Satanás pediu todos os discípulos, todos eles, para peneirar todos eles. O que isso significa? Primeiro, nós precisamos entender que o diabo tem que pedir permissão para tocar no crente. O diabo não vai fazer o que dá na cabeça dele por aí, não. Para ele tocar em qualquer cristão, ele precisa da permissão e do limite do Senhor. Se ele não tiver a permissão e o limite, ele não toca. Mas, se nós formos analisar o que acontece com Jó. O que aconteceu com Jó? Para ele tocar em Jó, Deus teve que permitir, senão ele não tocava. Aí quando ele fala aqui sobre o peneirar como trigo, significa que o diabo queria esmagar os discípulos, até eles virar pó. E quando eles virassem pó, ele ia soprar os discípulos, no sentido assim, igualzinho sopra palha, e eles iriam se espalhar. Pronto, acabou a fé dos discípulos. Então, o que estava acontecendo? O diabo queria permissão para fazer os discípulos sofrer e com o sofrimento eles negar a fé, eles negar Jesus. Os mártires, todos eles foram mártires, todos eles sofreram na carne, fisicamente, e sofreu psicologicamente, emocionalmente, todos eles sofreram, porque o diabo pediu para peneirar. Então, da mesma forma que Jó fez o quê? Satanás falou para Deus: Jó só te serve porque o Senhor faz ele prosperar. Tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoa. Olha o tanto de gado que ele tem, olha a riqueza que ele tem. Ele só te serve porque ele tem saúde. Ele só te serve porque ele tem uma família abençoada. Deixa eu tocar nisso ou naquilo, trazer o sofrimento na área financeira, trazer o sofrimento na familiar, trazer o sofrimento físico. Vamos ver se ele vai te servir. Deus virou para Satanás e pode ir, mas não tira a vida dele, não. É exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus está falando para Pedro: Pedro,
Satanás pediu para cirandar. Ele vai cirandar, ele vai peneirar vocês. Vai passar vocês na peneira, quer dizer, na dificuldade para que a fé de vocês, para ver se a fé de vocês é forte ou não. Tanto que Jesus, olha para você ver que interessante, que Jesus fala assim, Simão, Simão. Ele fala, Pedro, Pedro. O que isso significa? Ele está focando de uma forma pessoal e íntima, Pedro. É com você o negócio, Pedro. O diabo pediu para cirandar, para peneirar todos eles, mas o negócio é com você. Aí ele vai continuar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, claro que Jesus tinha intercedido por todos os outros. Todos os outros venceram. Mas Jesus está falando, eu roguei. Ou seja, eu peguei mais forte na intercessão por você, Pedro. Tinha um porquê. Por que Jesus pega mais pesado com Pedro na intercessão do que em todos os outros? Por causa que Pedro não conhecia quem ele era. Essa teimosia de Pedro. Ele não conhecia a fraqueza que havia dentro dele. Ele não conhecia a covardia que habitava dentro dele. Então Jesus falou assim, por você, Pedro, porque você é covarde. Você tem uma fraqueza aí dentro de você que você não conhece. Eu vou ter que interceder mais por você do que por todos os outros que estão aí. Intercederei por todos, mas por você eu vou ter que interceder mais, tá? Nós vemos, né, a tentativa de Pedro. Eu imagino que Pedro tentava disfarçar essa covardia, demonstrando ser, como se diz, o mais fortão de todos. Nós vemos Pedro reagir quando Jesus vai lavar os pés. Não, os meus não, Senhor. Pode lavar de todo mundo, os meus não. Aí Jesus explica, não, Senhor, então vai lavar tudo. Lave o corpo inteiro. Ele sempre querendo se destacar, se demonstrar melhor do que os outros, mais forte do que os outros. Né? Quando Jesus chega lá no jardim para ser preso, Pedro vai lá e já tira a espada e corta a orelha do rapaz. Querendo demonstrar melhor do que os outros. Jesus vira para Pedro, Pedro, meu filho, se eu quisesse os anjos estavam aqui, Pedro, e me ajudava. Eu não invoquei os anjos, eu não chamei os anjos, porque tem que ser. Vai lá, Jesus vai lá e cura a orelha do rapaz. Pedro, sempre impossível, Pedro sempre falando muito, Pedro sempre, né, entendendo um pouco e falando muito. Não prestando atenção no que o Senhor está falando. Os outros estão sempre mais quietos. Pedro está sempre falando. Então, eu creio que era essa a questão do que o Senhor tinha que trabalhar ali no interior de Pedro, né? Pedro nunca sendo humilde, Pedro sempre querendo se exaltar. Jesus falando para Pedro, Pedro, você vai me negar. Ele, não, vou com o Senhor até o fim, vamos lá, enfrentar o que nós temos que enfrentar, tá? Então, Pedro, de certa forma, ele era obstinado, ele estava cego diante daquela fraqueza que estava dentro dele. Por isso que nós temos que orar. Senhor, me ajuda a me conhecer, como o Senhor me conhece. É isso que nós vamos orar. Nossa oração precisa ser assim, Senhor, revela para mim como o Senhor me vê, como o Senhor me vê aqui dentro, para a gente reconhecer as nossas fraquezas. E tentar trabalhar essas fraquezas, buscar ajuda no Senhor para trabalhar essas fraquezas em nós aqui. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2 nos ensina algo aqui sobre Pedro. É onde eu estou te falando que eu creio que essa intercessão maior por Pedro era a questão dele ser covarde. Falava muito, mas na hora que acontecia, ele corria, né? Na hora que a coisa ficava feia, Pedro se covarda. Ou reagia de forma errada, né? No livro de Gálatas, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, no livro de Gálatas, capítulo 2, do 11 em diante, do 11 até o 16, nos fala o seguinte. Pedro separa dos discípulos, cada um vai para um canto. Pedro vai para uma região. Quando ele chegou naquela região, havia judeus que tinham se convertido ao cristianismo, com ele ali. E havia também gentil que havia se convertido ao cristianismo. Estava todo mundo junto lá. Aí o que acontecia? Na hora da refeição,
Pedro se assentava com todo mundo, esses judeus ali também que tinham convertido ao cristianismo, se assentavam à mesa com os gentios para se alimentar com eles. Aí todo mundo ele comia da mesma comida, porque nós sabemos que na lei existia as regras da dieta, né? Da dieta deles ali. Mas quando convertia ao cristianismo, essa dieta podia ser lançada fora. Poderia comer carne de porco, poderia comer sangue, tá? E a Bíblia também nos ensina, aqui no capítulo aqui, sobre a circuncisão. Que os gentios que se convertessem ao cristianismo não precisavam ser circuncidados. Agora, se os judeus convertidos ao cristianismo, parte deles aceitava isso e parte não. Tudo bem, estava todo mundo lá. De boa, Pedro com todo mundo. Quando chega naquela região, judeus convertidos ao cristianismo, mas que exigia a prática da circuncisão para os gentios. Quando Pedro vê que esses judeus da parte de Tiago chega, Pedro se afasta. Pedro já não sentava com eles mais, Pedro já ficava do lado da turma de cá, do lado desses judeus mais conservador, vamos colocar assim. Quando Paulo chega lá e percebe isso, que Pedro se encovardou, que até então ele estava sentando, estava de boa com os gentios. Quando Paulo percebe que Pedro é covarde, na hora que os judeus da circuncisão chegam, ele para, né, de se assentar com os gentios, Paulo vai lá e chicota Pedro. Paulo vai lá e fala assim, deixa de ser hipócrita, Pedro. Fala isso aqui. Estou ganhando tempo aqui. Você é covarde. Por que você se encovardou, Pedro? Por que antes dos judeus da circuncisão chegar aqui, você estava sentando com todo mundo, comendo com todo mundo, com os gentios, não cobrando a circuncisão deles, e agora você virou um lado agora, Pedro? Você passou para a banda de lá, Pedro? Paulo vai lá e chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Chamou ele de hipócrita, de covarde. Porque aqui ele é de um jeito e depois que os outros chegou, ele se tornou outro. Tá vendo? Por que Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, para você a minha oração vai ter que ser mais intensa. Mais intensa para você, Pedro. Porque Pedro tinha uma fraqueza dentro dele que ele não conhecia. Ele era covarde. Ele falava demais. Mas na hora que a coisa estreitava, ele talvez, né, ele fraquejava ali e ele voltava atrás. Por isso que Jesus falou, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Vai ser uma só não, vai ser 3 vezes. 32, vamos voltar lá. Lucas. Voltar. Lucas 22 agora. Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ué, mas o Pedro já não era convertido? Não era isso que estava, não é isso que está falando aqui, não. Jesus está falando, Pedro, você vai passar essa dificuldade aí. Você vai me negar 3 vezes. Vai te custar um preço muito caro, Pedro. Mas, na hora que você se arrepender, você olhar para dentro de você e falar assim, por que eu não ouvi o que Jesus falou? Por que eu não fui mais atento no ouvir e mais tardio no falar? Eu era tão agitado que Jesus estava falando, mas a minha agitação não deixava eu ouvir Jesus. Eu era tão soberbo e orgulhoso, eu queria me exaltar, me aparecer diante dos 11, que eu não prestei atenção no que Jesus falou. Então isso vai acontecer com você, Pedro. E na hora que isso acontecer com você, eu vou renovar a sua fé. Sua fé vai ser fortalecida. É o que ele fala aqui. Quando você se converteres. Não é que ele não era convertido. Mas você vai passar essa dificuldade e você vai crescer. Mas mesmo assim, quem está vendo aqui lá em Gálatas, muito depois, ele ainda dá essa vacilada. Mas tudo bem. Jesus vira e fala assim, ó. Né? Eu vou renovar a sua fé, eu vou fortalecer você aí depois que tudo isso acontecer.
Aí você vai fazer o quê? Você vai fortalecer os seus irmãos, você vai ter uma experiência, Pedro. Você vai ser um líder para fortalecer os seus irmãos aí diante disso que você passou. Romanos 8, 38 fala assim. Romanos 8, 38. 33, Romanos 8, 33, perdão. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí. Quem vai te condenar? O diabo não condenou. O diabo até peneirou Pedro. Peneirou sim. Né? Mas Jesus já tinha intercedido por ele lá na eternidade. Antes que Jesus o chamasse, Jesus já tinha intercedido por Pedro. Jesus já sabia que Pedro iria negar. Jesus já sabia que Pedro iria se encovardar. Jesus já tinha orado por ele, porque ele não perdeu nenhuma das ovelhas que o Pai deu a ele. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Cristo quem justifica. Era como se Jesus falasse para Satanás: pode peneirar, pode fazer ele sofrer, mas ele é meu e pronto, acabou. Ele não vai voltar atrás na fé, ele vai ser salvo, ele não vai retroceder, e essa experiência que ele vai passar vai servir para ele ajudar os outros. E o livro de Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus nos salva e intercede diante de Deus por todos aqueles que se achegam a ele. É o que ele falou, ele intercedeu pelos 11 e ele, né, por todos os discípulos ali, mas só que por Pedro ele iria interceder um pouco mais, porque Pedro tinha essa fraqueza aí de se encovardar. Mas Pedro não volta atrás na fé, porque Jesus tinha intercedido por ele. A fé dele não é destruída. Depois que ele nega o Senhor, ele se arrepende profundamente, mas a fé dele não é destruída ali, tá? Vou voltar em Lucas agora, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conhece, antes que o galo cante. Tá vendo? Então, ele tinha esse problema. E se nós formos agora lá em João 21, João 21, do 15 até o 17, nós vemos, depois da ressurreição de Jesus, Jesus vai encontrar com Pedro e vai perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele fala: amo. Pedro, tu me ama mais do que os outros? Ele falou: Senhor, eu amo. Jesus vira: Pedro, tu me ama? Na terceira, Pedro já entendeu. Opa, eu já errei dessa vez, desse jeito, me achando melhor do que os outros. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, igualzinho o Senhor sabia da outra vez. Ele vira: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, tu conheces o meu coração. Ou seja, Senhor, da outra vez eu falei que eu te amava, mas eu falhei. Então o Senhor me conhece. O Senhor sabe que tem amor no meu coração, mas o Senhor sabe que eu sou falho. Aí, então, nesse momento, Jesus vira para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você vai ser um líder. Você vai pregar, vai liderar igrejas, você vai liderar as minhas ovelhas, Pedro. Porque você está reconhecendo agora a sua falha do passado. E você está caminhando agora para ser um homem transformado. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar sendo aí a vontade do Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, grandes lições o Senhor nos ensinou através do Teu Espírito Santo, através das Escrituras, a respeito do apóstolo Pedro. Como o Senhor amou aquele homem, Jesus. O Senhor já sabia das fraquezas dele e o Senhor foi com ele até o fim.
O Senhor o amou do começo, meio e fim. O Senhor guardou a salvação de Pedro, porque Pedro era um eleito, amado, predestinado pelo Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que essas lições sirvam para nós, que possamos aprender a olhar para nós, reconhecer as nossas fraquezas e nunca se considerar melhor do que os nossos irmãos. Meu irmão pode ter uma fraqueza que eu não tenho, mas isso não me considera melhor, eu não posso me considerar melhor do que ele. Eu tenho fraquezas que ele não tem. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos fazer nos enxergar como o Senhor nos enxerga o nosso interior, como Pedro agora falou. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor conhece o meu interior. Que essas lições do apóstolo Pedro, Pai amado, possam nos fazer crescer em nome de Jesus. Que possamos ser mais rápido, ser mais atento para ouvir o que o Senhor está falando conosco todos os dias. Em vez de prestar atenção no que o Senhor está falando com o outro, ouvir o que o Senhor está falando conosco, com cada um de nós, de forma pessoal, e sermos mais tardios em julgar as pessoas, em condenar as pessoas. Mas, Pai querido, em nome de Jesus, que essa lição nos ajude, que a Tua igreja possa crescer e se desenvolver diante de tudo isso que nós aprendemos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Teu Filho amado e a doce consolação do Teu Espírito Santo possa ser com a Tua igreja, não só hoje, mas para todo sempre.